E hoje eu tô com O Eternauta aqui de 1969. Essa aqui é uma segunda versão da história do Osterheld, né? Que saiu 10 anos depois da primeira versão. Quadrinho que acabou de sair pela Comic Zone. Bonita capa nem capa dura. Reserva de verniz aqui no título e no nome dos autores, aqui no logotipo da Comic Zone. Ele vem aqui com uma chamadinha, ó, mais sombrio, mais político, mais urgente. Apesar de que eu não achei tudo isso, né? Talvez um pouquinho mais político. Mas por que eu digo isso? Porque ele é basicamente o resumo do outro livro. O outro livro tem, acho que, umas 300 e poucas páginas, né, o que saiu há pouco tempo. Na verdade, o primeiro Eternauta saiu lá entre 57 e 59, se não me engano, né? E aí essa primeira edição, ou melhor, essa primeira série de quadrinhos, ele saiu aqui no Brasil algumas vezes. A última vez foi pela Pipoca Nanquim, que saiu acho que no final do ano passado, no meio do ano passado, não, acho que quase no final do ano passado saiu. E agora, enquanto eu tô fazendo esse vídeo, tá pra sair essa semana a sequência dele, também pela Pipoca Nanquim. E aí, enquanto isso, a Comic Zone trouxe essa segunda versão, que é agora com o desenhista é o Alberto Breccia, né? Mas acaba sendo assim, a parte técnica assim, e física do quadrinho, ele é até igual, ó. Ele é preto e branco, com papel offset, tem uma gramatura meio elevada, né? Acho que deve ser 150 gramas. Só que eu achei assim que... Por que eu digo que é o resumo do resumo? Porque acontece muita coisa lá que não é mostrada aqui. Então... E assim, os desenhos também são muito diferentes do outro, né? Apesar de eu achar que em algum aspecto o desenho ele é melhor porque ele é mais detalhista, né? Em certos momentos o desenho ele muda de tom e fica meio que, sei lá, meio experimental, né? Muito contraste preto e branco, né? Olha só. E aí a história aqui, como ela começa, né? Não sei se a maioria das pessoas já devem conhecer a história, mas quem não conhece, o Eternauta é o Juan Salvo, né? Um rapaz que ele tem a capacidade, ou ele adquire, você acaba descobrindo como ele consegue isso, né? Ele no quadrinho, de viajar, se deslocar no tempo. Então ele o Eternauta seria o viajante da eternidade. É isso. E aqui na história começa com um roteirista escrevendo um quadrinho, né? Que seria uma personificação do próprio Osterheld, né? E aí, do nada, na sala dele, lá se materializa uma pessoa, que é o Eternauta, o Juan Salvo. O Eternauta, ele começa a descrever, a contar a história dele. Então, enquanto aqui são 4 páginas, 3, 4 páginas, lá na primeira versão são muitas páginas. Enquanto lá é bem moroso, compassado, o quadrinho ele que demora para acontecer as coisas, porque vai acontecendo muita coisa, assim, a conversa dele demora horas. Assim, quando eu li pela primeira vez, eu falei assim, nossa, não vai terminar essa conversa, ele não vai começar a contar. Aqui não, aqui tudo é muito rápido, é muito veloz. Olha só os desenhos. Ele muda de estilo no meio da história. Por isso que eu falei que eu acho meio experimental. De um ponto, assim, o outro eu achei melhor porque ele é mais constante. O desenho ele é igual por um todo. Aqui, olha só. Aqui não. Então acontece uma invasão no mundo, né? A história assim, é meio que inspirado no conto lá do H.G. Wells,
que é isso, né? E aí tem até um filme com o Tom Cruise, esqueci o nome agora. Não sei se é Guerra dos Mundos que chama, esqueci agora o nome, mas acho que é Guerra dos Mundos. Então acontece uma invasão ali na Argentina, a história se passa na Argentina. E acontece uma invasão, e aí, só que antes de concretizar uma invasão, começa a ter um apagão, e aí começa a cair algo parecido com neve. Em alguns momentos eles falam que tem uma aparência meio cinzenta, outra hora eles falam que é fluorescente, esses flocos que estão caindo. Só que a questão é que essa neve aí que está caindo, esses flocos, eles matam as pessoas. Eles, assim, o Han Salvo está na casa dele com a esposa, a filha e mais 3 amigos. E aí um deles é físico. E eles, olhando pela janela, eles logo perceberam que aquilo ali era fatal. Então eles ficam ali na casa deles, né? Eles têm comida para durar um tempo, né? Mas aí eles resolvem sair de casa. Eles constroem lá uma roupa uma roupa, né, protetora, usando peças de roupa de mergulho, usando aquela ou máscara de oxigênio ou máscara de mergulho mesmo. Na primeira edição até parece um escafandro, né, a máscara que eles usam. E aí eles conseguem sair de casa, conhecem outras pessoas que estão passando pela mesma situação, que também sacam o que está acontecendo, né? O Han Salvo, ele é o primeiro a sair. Ele vai num lugar para conseguir armas, né, conseguir comida, conseguir mantimentos. Ele encontra no porão um garoto, na primeira versão. Na segunda aqui é uma mulher que ele encontra. É um pouco diferente. E aqui também, eles também, tipo assim, ele meio que dá nome aos bois, né? Lá eles não falam assim, tipo, diretamente nome de países, pelo menos eu não lembro, assim, diretamente colocando a culpa. Eu não lembro. E olha que eu li, acho que em janeiro, se eu não me engano, né? Eu não lembro mais. Mas aqui, por exemplo, em determinado momento ele cita países que venderam a América do Sul para esses invasores. No caso, os invasores, eles são alienígenas. E aí eles começam a enfrentar esses alienígenas. Na verdade, deixa eu voltar um pouquinho aqui. No acordo que eles fazem lá, os outros países, eles fazem um acordo seguinte, ó: deixa a gente com o nosso país e vocês podem ficar com a América do Sul toda pra vocês. Aí eles invadem a América do Sul, deixa todo mundo ferrado. E depois eu vou explicar melhor essa referência que eles estão usando aí mais pro final. E aí eles vão encontrando no meio do caminho, eles vão encontrando uns bichos gigantes que são controlados por pessoas superiores. Eles encontram outros humanos que também estão sendo controlados por seres assim, não existe um culpado, sempre tem alguém acima. Eles encontram as pessoas que eles chamam de pessoas robôs, elas estão sendo controladas por um negócio que está presando no pescoço delas, como se tivesse feito uma lavagem cerebral, e elas são controladas por isso. Aí tem uns bichos maiores lá que parecem uns insetos gigantes lá, que também são alienígenas e que também estão sendo controlados. Até que eles chegam num cara que eles chamam de as mãos. É um cara que tem uma mão com vários dedos e fica tocando lá um negócio tipo parecendo uma harpa gigante, que também eles não estão sendo controlados diretamente, mas eles colocaram neles um negócio que eles morrem com medo. Tipo, quando pegam eles acionam um mecanismo lá que eles se assustaram, que eles ficaram com medo, e aí esse mecanismo faz eles morrerem em determinado tempo. Só que os mãos também não são os inimigos, tem alguém em cima deles. Resumindo, assim, tipo, é claro que tem um final, né? Você pode ler isso como uma aventura de ficção científica, dá pra você fazer essa leitura, mas a gente sabe que tem toda uma referência aqui, ou um paralelo com uma ditadura. A gente sabe muito bem que o Osterheld, ele viveu no tempo da ditadura militar ali na Argentina, e ele conseguiu passar essa ideia da ditadura nesse quadrinho de ficção científica, né? Tanto que ele é uma pessoa que a família dele foi presa na ditadura, e em 77, né? Menos de 10 anos depois disso, né, do que ele escreveu essa história, e a
gente sabe que, tipo, a história nos conta que o cara desapareceu com a família e só encontraram, assim, tipo, o corpo, acho que de uma filha e da mulher, não sei. E o restante, tipo, o resto da família ninguém encontrou, ele foi dado como morto, ninguém encontrou, ninguém sabe o que aconteceu com ele. A verdade é essa. E aí ele consegue colocar isso dentro dessa história aqui, dentro de um mundo com esse perfil de ser invadido e você não conseguir sair de casa, e quando você sai, você tem que sair protegido. Até lembra um pouquinho, assim, da pandemia, né? Enquanto, assim, existem pessoas, assim, a gente pode até traçar um paralelo ali com os homens robôs, que levaram que eram humanos, mas estavam sendo controlados por esses alienígenas, e sofreram uma lavagem cerebral, né? E estão sendo controlados, assim, a gente pode até fazer um paralelo também com pessoas que estão ali e apoiam uma ditadura, por exemplo. Tiveram uma lavagem, receberam, né, entre aspas, uma lavagem cerebral e apoia esse tipo de coisa que acontece. Dá pra fazer tudo isso. Falando um pouquinho mais dos dois, né? O Alberto Breccia também fez outros desenhos. Ele é uruguaio, né? Mas morou na Argentina por muito tempo. Ele fez um outro trabalho com Oesterheld, que é Sherlock Times, se não me engano, entre outros desenhos, né? Então, mas essa daqui acho que é a grande obra do Oesterheld. Mas como eu disse, assim, eu achei tudo muito, assim, muito apressado. Assim, lá tinha muita coisa no outro quadro que tudo foi descartado, porque achei tudo muito rápido, muito diferente do que, não diferente, mas tudo muito apressado. Enquanto o outro era muito moroso, esse é muito apressado. Mas não deixa de ser uma boa obra, né? Acho que uma das principais aí da América do Sul e principalmente da Argentina. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. E todas aquelas coisas. Tchauzinho!